Jesus é o caminho. Então ele diz para nós entrarmos pelo caminho estreito que nos leva ao céu. Agora, o caminho largo leva-nos à perdição. Ora, a religião está cheia desse caminho largo, não é? Mas nós temos que entrar no caminho estreito. Qual a mensagem que o senhor fala para os católicos? O católico está exatamente iludido, assim como também outros cristãos de outras seitas, estão iludidos dentro dos seus próprios conceitos religiosos. Não é? Agora, a religião, seja ela qual for, não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então, os católicos, para poder ir ao céu, têm que nascer de novo, têm que aceitar a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, têm que cumprir a palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, que há grupos católicos, como um grupo muito entusiasta que lá no Brasil, que é a Canção Nova, são católicos carismáticos, na verdade, que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, têm cultos extraordinários, não é? Os líderes pregam a palavra do Senhor, não têm aquele ritual católico em que a homilia é apenas de 7 minutos ou coisa assim. Não, pregam a palavra, estudam a palavra, então têm já, de facto, um grande conhecimento bíblico, e é isso é que é importante. Agora, os católicos tradicionais, os católicos nominais, que vão à missa todos os domingos, não têm esperança da salvação. Não têm esperança da salvação, nem do perdão dos seus pecados. Vivem tristes, abatidos, sem esperança. Porquê? Porque foram iludidos, não é, ao longo dos anos, com uma invenção de alguém que se lembrou de criar o purgatório. Claro que também, na mesma altura em que criaram o purgatório para os adultos, criaram o limbo para os bebés. O limbo já desapareceu da Igreja Católica, não é? Já foi anulado, já foi excluído. Qualquer dia, de facto, vai acontecer o mesmo ao purgatório, porque o purgatório é uma fábula, o purgatório é uma invenção, não é? Agora, só existem 2 caminhos, ou o céu ou o inferno. Eu sempre ouvi falar, desde o Brasil, sobre Fátima, pastor. Uma coisa em Portugal é muito conhecido, né? A Fátima é um mito, Eu sei que é um pouco delicado o que estou falando, e principalmente quem é católico está vendo agora. É muito delicado. Não é fácil falar esse assunto, né? Porque claro, mas temos que falar a verdade. Alguns padres que também não abonam essa doutrina, nessa fé, não concordam exatamente com a invenção de Fátima. Em 1917, a aparição de Fátima, né? A Igreja Católica entrou numa grande crise espiritual por causa da implantação da República. Os republicanos eram contra a Igreja Católica. A Igreja Católica começou a perder muitos membros, a entrar de facto numa fricção terrível, né? Foi muito fraturante. Agora, o que é certo é que os bispos sentiram a necessidade de criar alguma coisa para voltar a agarrar os crentes que estavam a fugir, na verdade, pela pressão dos republicanos. E então o que é certo é que nasceu, na verdade, o milagre de Fátima, que é uma invenção. Aliás, está escrito em vários livros. A Proluz já editou um livro sobre esse assunto, não é? Escrito por um padre. Agora, o que não há dúvida é que Fátima criou-se, na verdade, você sabe que uma mentira bem planeada, bem alicerçada, na verdade, e persistentemente falada, torna-se como uma verdade. Ainda mais que foi crianças que começaram a contar isso. Ora bem, exatamente. E então, aquela mentira foi tão bem organizada, que começou-se a inventar coisas e até milagres, coisas que nunca aconteceram. Mas o que é certo é que tornou-se uma realidade. E são milhões. Uma falsa realidade. E estão falando de milhões de pessoas. Exatamente. Inclusive no Brasil, a minha avó, que é muito católica, no mundo inteiro. Em todo lado, você imagina exatamente a quantidade de Nossas Senhoras que existem, não é verdade? Não é? Olha bem, mas tudo isso houve uma necessidade de fazer isso. Só que roubaram a Cristo, na verdade, a sua hegemonia, a sua autoridade, e passaram tudo para a mãe de Jesus. Quer dizer, endeusaura Maria, quando efetivamente Maria, segundo a Bíblia, tem pouca expressão após a morte de Jesus. Se você ler os Evangelhos, se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, se você ler as epístolas de Paulo, você não encontra muitas vezes a palavra de Maria.
Então, para um católico, o senhor está falando sobre isso, qual é a forma dele orar ou rezar? Qual é a forma correta que um católico tem que orar ou rezar? Em nome de quem? O que a Bíblia fala sobre isso? Ora bem, o Senhor Jesus ensinou os seus apóstolos, né? Quando os apóstolos vieram ter com o Senhor Jesus e disseram: Mestre, ensina-nos a orar, não é? O Senhor chamou-os à parte e começou a ensinar-lhes uma oração modelo, a chamada oração que nós conhecemos como o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ora bem, essa oração é uma oração modelo. Mas o Senhor Jesus teve o cuidado também de dizer aos apóstolos: quando vocês quiserem orar, entrai no vosso quarto, fechem a vossa porta e ali, a sós, falem com Deus. Mas não usem de vãs repetições. Está lá escrito. Não usem de vãs repetições como os outros. Não. Vocês falem com o vosso Pai. Então, a melhor forma de rezar é falar com Deus no nosso quarto, a sós com Deus, num sítio onde nós possamos estar isolados. Seja no quarto, seja na sala, seja aonde nós pudermos estar isolados, nós vamos falar. E o Senhor Jesus disse: tudo quanto pedires ao Pai, pediu em meu nome. Amém. Em meu nome. Então, nós vamos ao Pai em nome de Jesus. Não em nome de Maria. Não em nome de qualquer outra entidade. Nós aqui, irmão, quero que o povo católico possa entender, perceber que nós não estamos aqui ofendendo a fé católica e nem a Igreja Católica. Estamos aqui apenas falando o que a Bíblia diz acerca disso. Eu, antes de ser evangélico, eu fui católico. Então tá aí, como uma prova, né? Só que eu fui católico num tempo em que a missa era feita em latim, na verdade, e nós pouco conhecimento tínhamos, ou nenhum, daquilo que estava escrito. E à medida que nós fomos adquirindo conhecimentos bíblicos, nós fomos descobrindo verdades que os católicos, a maioria deles, desconhecem porque não leem a Bíblia. É só por isso. E os que leem a Bíblia já estão tão viciados naquela doutrina mariana que, sim, claro, depositam toda a sua confiança naquela doutrina errada de Maria e dos santos. Não é? Ora bem, nós temos que dirigir as nossas orações ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? E o Senhor ouve as nossas orações e responde conforme a sua vontade. Então, põe-se uma questão. Não é só rezar que temos que fazer. Nós temos que, primeiramente, adquirir fé para depositarmos a nossa fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E uma vez crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. Ganhamos um estatuto de filhos de Deus. E como filhos de Deus, naturalmente temos acesso à presença do Pai. Mas para isso temos que crer. Amém. Crer no Senhor Jesus Cristo e estarás salvo, tu e a tua casa. Foi o que o apóstolo São Paulo disse, não é? Agora, o que é certo é que Jesus disse também a um grande mestre religioso, naquela altura, Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, Deus ama-nos, tem um propósito de ganhar todos os pecadores. Porque não é da vontade de Deus que nenhum homem se perca. Não é da vontade de Deus. Deus quer salvar. Jesus morreu para salvar todos. Só que nem todos. Vocês vejam lá o que aconteceu lá no momento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava no meio e estavam dois transgressores, um de cada lado. Um reconheceu os seus pecados e reconheceu que Jesus era justo. O outro não reconheceu, blasfemou. Jesus, àquele que reconheceu, disse: olha, hoje estás comigo no paraíso. E o outro perdeu-se. Então, na mesma situação, pendurado numa cruz igual, condenado na mesma situação, um salvou-se e o outro perdeu-se. Então, mas Jesus morreu por todos. Agora, se você, amigo, na sua fé, na sua religião, no seu catolicismo, ou espírita, ou seja o qual for, quer ir para o céu, só tem um caminho. É entrar pela porta, e a porta é Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão dos seus pecados, reconheça que é pecador, chore os seus pecados, peça misericórdia e perdão a Deus, e o Espírito Santo vai ouvir essa mesma oração e vai identificar essa oração com o Pai e vai dizer ao seu coração que você está perdoado
Você está arrependido, você está salvo, você é filho de Deus. Então você nasce de novo. Este é o processo de nascer de novo. Aleluia. É crendo, na verdade, e recebendo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo pela fé em nosso coração. E aí nós passamos a ser filhos de Deus. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo vai testemunhar ao nosso espírito de que nós agora somos filhos de Deus. Porque o apóstolo diz, portanto agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Amém. Se tiver alguém que está sentindo aí e em conhecer mais sobre esta fé, faz um comentário, deixa aí o seu contato, que nós poderemos lhe ajudar a poder apresentar esse Cristo que morreu na cruz para nos salvar, né, pastor? E se alguém quiser receber algum dos meus livros, que são muitos, Amém. são 58 livros, na verdade sobre vários assuntos, entre em contato comigo. Eu já disse, eu sou Joaquim Lucas da Silva, o meu e-mail é j.lucasdasilva@sapo.pt. Eu vou deixar na descrição, mas o pastor vai repetir novamente. Fala lá, pastor. j.lucasdasilva@sapo.pt. Peça ao nosso catálogo, entre em contato comigo para mais perguntas, mais respostas. Eu estou aqui para poder usar, na verdade, respostas. Tenho todo o tempo do mundo para lhe responder, esclarecer e ajudar. E enviar por correio os livros à cobrança. Estão muitos aí. Maravilhoso.